Nessa parte das roupas aqui, dessa parte do armário, só tem blusa, vestido e casaco. Então eu vou unir as categorias, eu vou juntar cada roupa na sua categoria. E o que é categoria? A categoria é aquilo que eu falei na nossa aula teórica de como se fosse um supermercado. É a categoria dos laticínios, a categoria das roupas ali, dos pneus, dos pets. Então, cada um daqueles corredores tem um respectivo tipo de alimentação ou de item. E aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai juntar blusa com blusa, vestido com vestido e casaco com casaco. Dentro disso, como que eu vou juntar? Depois de juntar tudo, a gente vai fazer o desapego, caso ela tenha desapego para fazer. Mas se não tiver, como que eu vou juntar? Eu vou juntar do branco para o escuro, que é o preto. E aí, vamos lá. Aqui é vestido. Eu vou criando aqui uma separação, então aqui eu já escolhi para colocar as blusas, e aí tudo que eu ver de blusa eu já vou colocando aqui. Aqui nós temos também as blusas de manga comprida, e aí você pode fazer duas separações, ou você pode separar do branco para o preto, independente de manga, ou você pode separar do branco para o preto dentro das mangas. Branco, preto, manga regata, branco, preto, manga curta, branco, preto, manga comprida. Outra situação aqui super importante é decidir para onde eu quero que as blusas fiquem viradas. Se eu quero que as blusas fiquem viradas para lá ou para cá. E aí aqui, a minha sugestão é deixar as blusas viradas para a porta, para a parte de entrada. Aqui eu tô substituindo os cabides que ela tinha de plástico pelos cabides de veludo. Nesse caso é importante falar também que às vezes nem sempre o seu cliente vai poder fazer essa mudança de cabide. E aí você tem que organizar com o que tem. Em alguns casos, vão faltar cabides e você pode aproveitar para apresentar os cabides de veludo para esses novos cabides que vão precisar ser adquiridos. Então, em vez de adquirir o mesmo tipo de cabide, é claro que não vão ficar todos iguais, mas já é um passo para depois ele ir substituindo os outros cabides, tá? E aí aqui, o cabide dela é esse de plástico aqui. E olha só a diferença de um cabide para o outro. Então é como se o cabide de plástico com a quantidade de roupas uma ao lado da outra, ela vai causando mais volume. E aí a gente consegue colocar menos roupas dentro daquele armário, tá? Então eu substituí os cabides das calças por esse de veludo, a gente conseguiu. E o que é importante na hora de você fazer essa colocação? Se você decide colocar a parte da frente da calça, o cós da calça, virado, né, como se fosse a parte da frente do seu cabide, então todas as outras calças têm que vir do mesmo jeito. Então aqui, ó, eu resolvi colocar a parte da frente, essa parte que eu tô colocando aí pra você, é a parte da frente onde vai ficar pendurado o cabide. Então todas as outras calças precisam estar com essa parte aqui no mesmo sentido, na mesma posição. E o gavião fica pra dentro. O gavião fica lá pro fundo do armário, porque essa parte é feia. Olha como ela é feia, né? Ela não é simétrica. Então, é isso daqui que vai aparecer do lado de fora, como se eu estivesse olhando, essa parte mais reta é o que precisa aparecer. Então, observe essas duas coisas, tanto o gavião pro fundo, como essa partezinha, a que você escolher, é a que vai se repetir ao longo das outras calças. Em alguns casos que a gente não tem tanto espaço para pendurar,
talvez fosse necessário separar algumas calças para pendurar e outras calças para dobrar. Essa é uma calça mole, é uma calça mais social, parecida com o linho, tá? E aí, nesses casos, essas calças você tem que dar prioridade para pendurar, porque são calças que amassam com mais facilidade, dá trabalho na hora do cliente sair, ele ter que repassar. Então, calça social, calça de linho, calças mais molinhas de malha, que escorregam muito quando dobradas, todas elas dá preferência para o cabide. Agora, calça jeans, elas são fáceis de você dobrar, elas ficam todas bem paradinhas e seria uma opção para colocar na prateleira se você não tiver espaço para pendurar todas. Encontrei o cabideiro e aí eu vou tirar os shorts que estavam ali na prateleira e vou colocar todos no cabide bem ali. Então, essa parte aqui das roupas, essa primeira parte já tá pronta. Ali, como eu disse, a gente conseguiu o cabideiro. E aí, o que eu fiz? Quando você tem espaço suficiente, até as roupas de ginástica, que no caso são essas aqui, eu consegui pendurar. E essas aqui são as roupas normais, os shortinhos normais, né? Jeans e com outros tecidos. Então, as roupas de ginástica ficam bem mais fáceis, não tem que ficar dobrando, já tinha espaço e a gente aproveitou o espaço da melhor forma possível. Se você vai estar num ambiente também que tem espaço, pode pendurar roupa de ginástica, regatinhas, top, enfim, o que der. Vê com o seu cliente, fala da sua vontade, do que você está planejando e mostre para ele que vai ser muito mais fácil do que fazer dobras. E até para funcionária também fica bem mais fácil, tá? Aqui desse lado, as calças nós trocamos, tiramos do cabide de plástico e tinham várias calças no mesmo cabide. Então, assim, a gente deixou uma calça por cabide. Esse negócio de colocar várias roupas no mesmo cabide, isso não pode acontecer. Acaba dando bastante volume. As roupas que estão por baixo, elas não são vistas. E isso muita gente faz, né? Mesmo com blusas, com vestidos, com qualquer tipo de roupa. Mas mostre, né, para a pessoa, para o seu cliente, que não vale a pena. Porque realmente a roupa fica perdida lá embaixo. Ou pode acabar até pesando no cabide e esteticamente não fica bonito. E aqui em cima a gente manteve os cabides que ela já tinha antes. A vontade dela é de trocar mais pra frente, mas todos são pretos. E isso pelo menos alivia a nossa sensação de que os cabides estão ruins. Então, quando os cabides são pretos, são brancos, são todos da mesma cor, a gente até consegue utilizar e resolver temporariamente essa situação de padrão, né? Mas se os cabides forem todos coloridos, aí vale a pena você convencer o cliente, ainda que troque por cabide de plástico, mas vale a pena convencer o cliente a deixar tudo padronizado, porque esse efeito que tem o cabide todo igual, ele infelizmente não acontece quando os cabides estão coloridos. O cabide todo padronizado da mesma cor funciona para que você preste atenção na roupa e não na cor do cabide. Então faz um teste, olha um cabideiro com os cabides todos coloridos e olha o mesmo cabideiro com o cabide padronizado da mesma cor. O foco ele vai para a roupa e aí você consegue ver, né, perceber melhor os itens que você tem. E o que eu fiz aqui? Começando por blusinha, né, do claro, do branco pro escuro, só que tem um detalhe, eu coloquei do claro pro escuro as mangas curtas e do claro pro escuro as mangas compridas, tá? Então eu fiz essa separação. Você poderia colocar também tudo que é preto junto, preto manga curta e preto manga comprida, junto ali na mesma categoria que seria a cor. Aqui a categoria foi a manga, tá? E aí, o que esse estampado está fazendo aqui? Na verdade, existem também algumas opções. Você pode vir com tudo liso e o estampado no final, ou você pode vir com o estampado atrás da cor dele. No caso, se eu tivesse aqui um amarelo,
um amarelo manga comprida, eu poderia colocar ele atrás do amarelo também, seria uma opção. Ou existem pessoas que colocariam o amarelo aqui, independente de ter outro amarelo liso ou não, tá? E aí, dando sequência, depois da manga comprida, vieram os casacos. E aí os casacos por ordem de cor, né? Do branco para o escuro, e depois as jaquetas. Então, aqui eu também fiz uma separação por jaqueta e casaco, tá? Desse lado aqui temos os vestidos, e os vestidos eu comecei do claro para o escuro, e o estampado preto aqui mais pro final, o estampado rosa, ó, esse daqui é um exemplo, né, de ter colocado o estampado atrás do rosa. Mas eu também poderia ter colocado todos os estampados juntos. Então aqui ficaria lisos e estampados.